cheguei à redução muito importante do tumor. Quer dizer que tratamento satisfatório era o que o médico me dizia. Com a quimioterapia e com a radioterapia, a redução do tumor foi muito grande. Grande mesmo. Ele tinha na média quase 6 centímetros, ele foi para 2,5. Opa, ok. Isso a gente faz acompanhamento com uma tomografia no hospital. Só que quando eu cheguei a esse estágio, que ele chegou a esse tamanho, ele diminuiu bastante, eu já estava num estágio bem delicado da minha saúde. Eu estava com a imunidade muito baixa, já estava mais de um mês internada, já estava recebendo sangue, muito fraca. E aí o médico falou assim, é o momento da gente fazer uma cirurgia. Como eu estava sempre sozinha no hospital, ele sempre falava tudo para mim. Eu pedi, quem tomava as decisões era eu. Porque é muito comum as pessoas, o médico lá chamar a família, contar para a família, e depois a família conta da forma que ela acha legal pro paciente. Era você que inteiramente estava dirigindo a sua vida. Certeza. E vai ser sempre assim. Então, assim... Mulher de fibra, né? E ele, na época, ele me falou isso. Ele me falou que a gente poderia ter essa oportunidade da cirurgia. Na hora eu nem questionei. A gente não tem nem noção de tão grave que é a situação. Simplesmente tu tá internada e ruim. Porque a quimioterapia e a radioterapia, elas matam, eu falo isso para as pessoas, gente, para matar uma célula ruim, doente, você imagina, ela vai ter que matar a Quantas boa. boas não vão matar, né? Quantas boas não matam, por isso que o teu corpo fica fraco. Então você precisa entender que no momento que ele falar que você não aguenta mais, você tem que internar, não reluta. Tem pessoas que dizem, meu Deus, eu não quero ir para o hospital, eu não quero me internar, não quero ficar em casa. Gente, nós não estamos preparados para ficar em casa. A família não está preparada para ficar em casa. Você precisa ter essa aceitação de que o hospital é a melhor coisa para você naquele momento. E isso eu fiz, eu estava lá. Para voltar e falar que ele pegou e falou que era a hora certa da cirurgia, eu não questionei mais. Porque eu tinha duas opções. Ou eu fazia cirurgia para retirar, ou eu continuava com a químio que estava tendo um resultado satisfatório, estava dando certo. Só que, porém, eu já estava 3 meses fazendo. Eu já estava sem me levantar, eu já estava sem andar, eu já estava sem conseguir falar, estava tomando remédio para dor, estava recebendo sangue. Eu me imaginei, vi pessoas morrer ao meu lado, infelizmente, vi pessoas morrer do meu lado. Ele chegou e falou para mim o que eu tinha vontade, ele me deu essa oportunidade, ele fez essa conversa comigo. E eu disse, doutor, eu quero a cirurgia. E ele me perguntou na época por que a cirurgia, se tu tem essas duas opções. Eu falei assim, eu estou me vendo sofrer e a impressão que eu tenho é que eu vou morrer, eu não quero morrer. Então eu me permito me dar mais essa chance e eu vou entrar no centro cirúrgico. Vamos retirar? Na época ele chamou a equipe cardíaca do hospital. A equipe cardíaca veio me analisar e eu já estava preparado psicologicamente que eu ia fazer cirurgia. Ok, vai fazer cirurgia. Eles chegaram, me examinaram, fiz a bateria de exames necessária e eles falaram assim para mim, Elisandra, a gente não vai fazer a tua cirurgia. Gente, para mim foi um baque. Sim, claro, nesse tempo todo tem altos e baixos, não é só coisas boas, né? Muitas coisas ruins. Foi bem difícil para mim esse dia, porque eu já estava preparada, eu queria fazer cirurgia. Então, o que aconteceu? Depois ele saiu, ele viu que eu fiquei muito triste, chorei bastante, chamei ele e conversei, eu preciso da tua ajuda, eu não quero mais fazer a quimioterapia, eu teria que ter essa opção, você me deu essa opção. Ele disse, Elisandra, eu não posso, que você está aqui internada, a ética profissional, toda a minha equipe tem que te atender, mas a família pode fazer isso, a família pode procurar uma ajuda. Aí nós procuramos uma outra equipe de um outro hospital. Até então eu estava internada dentro do hospital, do CEPOM. Por que não ocorreu? Sem chance de vida nenhuma. Então a equipe achou que você não teria condições... Não tinha, mas eu já estava recebendo sangue, né? Como é que eles iam me arriscar? Uma pessoa já debilitada, imunidade baixa, recebendo sangue, está no centro cirúrgico, para uma cirurgia muito delicada, na região do tórax, sabendo que pulmão e coração estariam envolvidos. Posso perguntar o percentual? Lembra do percentual? Não lembro. Mas era bem grande. Se houve essa conversa, como a gente também estava com muito remédio, às vezes um pouco dopada, tem coisas, tem conversa, tem cenas que eu não me recordo. Então, não quero dar essa informação errada. É para que uma equipe médica exime de fazer... Eles que fizeram a minha biópsia no início. Eles fizeram a minha pequena cirurgia para biópsia. Então, essa equipe me acompanhava também, sabia de como estava o meu processo, porque até então eu estava dentro do hospital. De qualquer forma, essa procura teve. A minha irmã, na época, Eliette, que foi atrás para mim. A gente foi em outra equipe cirúrgica, que foi no hospital regional. O médico de lá aceitou. Porém, ele nem me viu. Olha só o que é o destino, o que é a crença, o que é tu acreditar e querer viver, né? Ele, junto com o meu médico, por telefone, troca de informações, troca de laudo, de exames.
O meu médico contou toda a história, contou que eu estava decidida, eu ia assinar um termo de responsabilidade. Eu queria fazer aquela cirurgia. E aí ele aceitou fazer essa cirurgia. Eu lembro que a gente saiu do hospital tipo 11 horas da noite, não lembro, era noite, de ambulância, para ser removida para a cirurgia do hospital, que seria no hospital regional, teve que ser de ambulância, né? E até então, a despedida da família ia acontecer, né? Eu ia ver os meus filhos, que eu já não via há muito tempo, porque a criança não entra no hospital. Nem todos podiam também mais me visitar, porque para a questão de proteção, não podia todo mundo visitar, por alguns dias específicos que aconteceu isso. Para mim, a proteção de todos que estavam lá, para não levar contaminação, toda essa situação de cuidado que o hospital tem que ter, né? Com ambas as partes, né? Com o paciente principalmente. Então aí assim, eu fui levada pro hospital e chegou lá, aquela noite eu deitei e pedi a Deus que me protegesse, que guiasse os médicos, que tudo fosse acontecer da melhor maneira possível e que se fosse feita a vontade dele, que eu estava ali preparada para aquele momento. E até então eu combinei com a minha família que eles iam estar tudo 7 horas da manhã, se minha cirurgia ia ser às 8. O médico, gente, do nada ele chega do hospital de madrugada, tipo, acho que não era nem 6 da manhã. Eu lembro de abrir aquela porta, de eu levar um susto e entrar um exército lá dentro. Muita gente de branco. Um médico enorme, meu médico é alto, o doutor Daniel. Ele entrou e falou, sou Elisandra? Você é Elisandra Querino? Sim, sou Elisandra Querino. Então, eu sou Daniel de Pietro, eu sou seu cirurgião e estou pronto para fazer a cirurgia. Doutor, mas eu tenho que ver minha família, eu tenho que falar com todo mundo, eu não vi ninguém, não vi meus filhos. Então, eu pensei a noite toda na tua cirurgia, eu vi a tua cirurgia acontecer, eu acredito que vai dar certo, eu estou aqui para conquistar a tua vida e nós vamos conseguir. Legal. Vamos entrar no centro cirúrgico agora? Eu não perguntei, não questionei 2 vezes. Só troquei de maca, saí da maca do quarto, fui para a maca de cirurgia e ali fui para a cirurgia. Que legal. Cara. Saindo 7 dias Um depois. cientista, de uma certa forma, tendo uma visão da sua cirurgia e acreditando. Médico cientista. E assim, ó, uma história legal, eu acho bonita até de contar entre eu e ele. Uhum. Quando eu fiz uma das minhas... Tudo a gente volta, né? Vai surgindo... Quando eu fiz a minha biópsia, as primeiras foi compulsão, foi local, entra na máquina e faz. Não deu certo, infelizmente. Tive que fazer a pequena cirurgia. E na época, era época próximo do carnaval, tudo muito cheio. E estava sem hospital para me fazer essa pequena cirurgia. Eu precisei para o Hospital Nereu Ramos, aqui da cidade, que é um hospital de doença mais contagiosas. E na época, assim, muito preconceito, até me causou medo de ir para lá. Mas era o que tinha, eu não podia esperar. Eu estava num quarto, várias pessoas assim aguardando recuperação, e eu preparada para entrar. Entrou um médico alto, me chamou a atenção, atendendo uma senhora, fazendo uma punção nela, assim. E a gente fica assustada, que tá tudo muito novo acontecendo, né? Até tu colocar tua cabeça em ordem e assimilar tudo isso, vem esse medo também, né? Essa insegurança. E ele falou, nossa, menina, você é tão jovem que tá fazendo aqui. E eu comentei para ele, nem eu sei, doutor. Eu sei que eu estou com tumores e está investigando, estou vindo fazer aqui a minha 4ª biópsia. Porque até então eles coletavam coisas de mim, células, sangue, gordura, e não detectavam qual tipo, eles precisavam saber qual, né? Ele falou, eu sou Daniel, eu não lembro na época dele falar o nome, ele me conta que se apresentou e que se precisasse dele um dia ele estaria à disposição. Só isso. E passou. E logo depois... Eu fiquei aquela visão aquela pessoa entrando lá, atendendo outras pessoas, era isso. Quando ele entra lá para fazer minha cirurgia, que eu vejo aquele homem, gente, eu vou falar para vocês, assim, meu Deus, é o destino, né? É o querer viver, é tudo fazer acontecer, é ele com o pensamento positivo dele, eu com a minha garra de querer vencer e viver. Acho que tudo flui a teu favor, né? O universo trabalha para você. O universo trabalha quando você tem a mente positiva, você quer ir para frente, você vê coisas positivas. Uhum. Isso é a questão que a gente fala de todo mundo. A aceitação é essa que eu quero dizer, sim, né? Não é que precisa aceitar o câncer. Pô, vai aceitar um câncer. Está sendo bobo em falar isso. Não é que eu aceitei o câncer. Eu falo a doença em si como qualquer doença. Se a gente consegue aceitar... Mas se você não aceitasse? Eu não ia estar viva. Exato. Não ia estar viva porque eu não ia aceitar, eu ia ficar triste, eu ia estar deprimida, eu ia entrar em depressão, eu ia só chorar, eu não ia ter força para me levantar da cama e caminhar. Ia querer desistir. Ia querer desistir. Que é o que infelizmente acontece com a maioria das pessoas. As pessoas desistem. Vamos voltar no médico lá. Então, aí ela entrou nesse centro cirúrgico. Quando ela já pulou uma pergunta que eu fiz lá no começo, mas depois a gente volta para aquela pergunta. Vai. Eu sou assim mesmo. Vai lá, demais. volta no médico. Eu falo demais. Pode falar, tá aqui para falar. Então, e aí eu vi ele, até associado, demorou um pouco.
Após sair da cirurgia, fiquei em coma 7 dias, meu rim demorou um pouco a funcionar, porque também a cirurgia era para ser só uma retirada de tumor e não aconteceu só isso. É uma caixinha de surpresa, eles abriram para me fazer a cirurgia com uma perspectiva de horas para a retirada do tumor, isso dobrou o horário. Se era para entrar de manhã, sair meio-dia, eu saí 6, 7 horas da tarde, porque infelizmente o tumor ele estava muito mais além do que eles imaginavam. O tumor ele estava no popular enraizado, né? Ele estava muito invasivo, então ele invadiu mesmo, invadiu o meu coração, invadiu o meu pulmão. Essas são as palavras mais simples para as pessoas entenderem. Ok, nunca fumei, nunca bebi, então eu era uma pessoa jovem, saudável, que teria força para resistir aquilo ali, então eles tocaram à frente. O meu pulmão teve que ser retirado uma parte, na época ali 60%, 70% do pulmão, mas pulmão ok, reconstitui, não é fumante, vai resistir. O coração, infelizmente, eu perdi uma veia, a minha veia cava superior, eu não tenho ela, tenho uma prótese, teve que ser substituída na época. Foi feito isso tudo muito rápido, entrou a equipe cardíaca que não estava até então preparada. Tá lá porque um hospital tem emergência, mas eu não estava achando que estava tão grande assim a situação. Por isso a demora de sair de repente da UTI, pela aceitação, pelo corpo, aceitar toda essa mudança que é colocado um objeto estranho ali dentro, né? Era uma outra coisa que tínhamos que cuidar depois da cirurgia. E assim, gente, 7 dias depois eu acordei, fiquei um dia no quarto. 7 dias. Não me pergunta nada que eu não sei nada de 7 dias. Eu dormi. Só o povo fora que deve ter ficado bem assustado. Ficou num coma induzido na época. Né? Eu acho que até para a aceitação do organismo em si, aceitar toda essa mudança, né? Mas foi retirado 90%, eu acho que foi, né? 90%, 95% de todo o tumor, né? Foi. E aí o meu médico fala que assim, que ele tirou, Elisandra, aí quando eu fui pro quarto, a gente conversa até então, foi uma cirurgia grande, precisei abrir o peito todo, a recuperação foi com muita fisioterapia, vai dali pra gente não parar mais, né? Passa para outro processo, são etapas, né? E tu tem que viver cada um da maneira correta, calma e seguindo. As coisas vão acontecendo, vai fluindo tudo bem. Não é fácil, as rasteiras vão vindo, mas tu vai conseguindo. E aí, assim, aí ele falou pra mim, dizendo, olha só, ele mostrou o braço dele, ele levantou e falou assim, o teu tumor estava aqui, mas eu te cortei daqui a aqui. Tirei tudo que estava ao meu olho, eu tirei. Precisei raspar o teu diafragma, precisei tirar um pedaço do teu pulmão, precisei tirar um... Ele falava normal, né? Tranquilo, tirei um pedaço do teu pulmão, tirei a tua veia, tudo certo. Aí eu olhava pra tu, aqui tô viva, deu certo, né? Tô respirando. Tô respirando. E foi assim que foi acontecendo. E aí veio o processo pós, né? E com isso, ele falou que retirou tudo isso a olho nu, né? Tô vendo. Mas, porém, gente, células, nem todas as células a gente vê. Não. Né? Não. Então, o que acontece? Ele disse, tu vai fazer mais químio. Eu disse, eu vou voltar para químio? Ele assim, vai. Porque se ficou alguma coisa ali, ela vai matar. E aí nós vamos superar total isso. E aí foi feito isso. 20 dias depois eu passei por uma químio, mais 20 dias depois outra químio. No total foram 28 quimioterapias a cada 20 dias de intervalo. E foram 28 sessões de radioterapia 2 vezes ao dia, na frente, tórax e costas.